Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado mais uma vez de estar aqui nesse púlpito que tanto me abençoou e hoje estar aqui com vocês para compartilhar um pouco sobre o que o Senhor me ensinou essa semana estudando esse texto da Palavra de Deus. Júlia, você consegue liberar aqui para mim, por favor? Por favor, obrigado. Hoje, a nossa tema da pregação, eu coloquei como título, Que Amor é Esse? Talvez estudando a Palavra de Deus, a pergunta que fica é, que amor tão grande é esse? Eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já se sentiu privilegiado? Já teve alguma circunstância da sua vida em que você olhou e falou, nossa, que grande privilégio. Pensa aí. Você já experimentou essa sensação de você olhar e falar, nossa, que privilégio é esse? Para eu pensar, talvez não seja tão fácil. Eu quero trazer alguns dados interessantes para que você se sinta um pouco mais privilegiado. Cadê os meus adolescentes aqui, adolescentes e crianças? Levanta a mão aí, ó. Adolescentes e crianças. Vocês sabiam que 1 a cada 4 adolescente / criança trabalha em condições integrais, onde a criança, adolescente não consegue estudar? Talvez você que não trabalha, criança, adolescente, você é um privilegiado, graças a Deus por isso. Jovens, cadê os jovens? Ou quem se acha jovem? Ok. Talvez você se sinta privilegiado com esse dado também. Menos de 10% da população mundial tem formação ao ensino superior. Você que está cursando a faculdade aí, você que já terminou sua faculdade, menos de 10% do mundo teve esse privilégio que você teve. Adultos, cadê os adultos? Idosos vai chegar essa hora. Porque o adulto é um idoso. Não, o idoso é um adulto, mas vai chegar essa hora. Adultos, numa média estimativa, você sabia que menos de 30% da população mundial possui um carro para se locomover? Dependem das pernas e do transporte público. Bom, tem bastante carros aqui, eu vejo no estacionamento. Mas você é um privilegiado nesse sentido. Idosos. Gosto de vocês, idosos. Vocês são animados. Vocês sabiam que mais de 60% dos idosos do mundo não tem uma aposentadoria formal ou uma fonte segura de renda? Bom, eu trouxe só alguns dados para lembrar que talvez você já se sentiu privilegiado algumas vezes. Mas esta noite eu quero olhar junto com você, meu irmão, e olharmos para a palavra de Deus. E sermos lembrados de um privilégio maior do que qualquer privilégio desses que eu citei. O privilégio de sermos filhos de Deus. E se eu pudesse resumir esse sermão numa grande ideia, numa frase que você pudesse escrever e memorizar, o resumo do sermão, a grande ideia vai dizer assim: o grande amor do Pai nos tornou seus filhos e nos chama a viver em esperança e santidade. O grande amor do Pai nos tornou seus filhos e nos chama a viver em esperança e santidade. Abra sua Bíblia junto comigo ali em 1 João capítulo 3. É esse texto que nós vamos estudar essa noite. 1 João 3. Nós estudaremos do versículo 1 até o versículo 6. 1 João 3, de 1 a 6,
diz assim a palavra de Deus: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. O contexto da carta de 1 João, ele é bem simples, na verdade. Ele escreve para as igrejas ali da Ásia Menor, e tinha um problema. Os irmãos ali daquela região, eles estavam passando por uma luta muito grande. Muitos falsos mestres se levantavam, e esses falsos mestres, eles tinham o ensino do gnosticismo. Então, basicamente, eles negavam que Jesus ele veio em carne. Eles negavam a encarnação de Jesus. E qual que é o problema? Eles separavam, então, aquilo que era bom, espírito, e aquilo que era mal, carne. Ou seja, tudo que era da carne era ruim, e do espírito bom. Eles faziam essa divisão. Só que qual que é o problema? Quando eles faziam essa divisão, eles não continham os desejos da carne. Porque eles falavam assim, a carne é ruim mesmo, então deixa. Então eles eram falsos mestres que ensinavam assim, venha para Jesus, você não precisa mudar nada. Está tudo certo com a sua vida. Você não precisa dizer não ao pecado. Jesus te aceita como você é. Já ouviu isso? Já? 2.000 anos atrás? E não mudou. É a mesma coisa. É a mesma história. Então, esses gnósticos, eles estavam crescendo na igreja. Então, dentro disso, eu quero estudar com vocês, dentro desse contexto da carta, esse texto. Se eu pudesse dividir esse texto, eu dividiria ele nessa estrutura aí, ó. Versículo 1, versículo 2 e versículo 3 a 6. A grande ideia, basicamente, é a estrutura do texto. Então, primeira parte, o grande amor do Pai nos tornou seus filhos, nos chama a viver em esperança e santidade. Então, vamos olhar essa primeira parte, versículo 1. O grande amor do Pai nos tornou seus filhos. Olha o que diz o versículo 1. João vai afirmar que nós precisamos ver o tamanho do amor de Deus. Ele vai começar falando assim, vejam, um imperativo, uma ordem, pare e contemple. Veja o tamanho desse amor. Um grande amor que tem como demonstração algo muito importante. Esse amor é tão grande, que ele é tão grande a ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Mas é interessante porque João já começa com uma ordem. Pare e veja. Um amor tão grande, um amor tão extenso, um amor tão largo, que eu e você nós podemos ser chamados de filhos de Deus. E é muito interessante porque, queridos, nós vivemos em dias de crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. Elas buscam definições para a sua identidade na música, na filosofia, nas artes, nos negócios, no trabalho. Mas a palavra de Deus afirma que para aqueles que estão em Jesus, nós podemos parar e olhar, porque agora nós temos uma nova identidade. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Um amor tão grande que nos adota, nos chama para perto. Um amor tão grande que nós somos adotados agora para a família de Deus, somos membros dessa família, somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Meus irmãos, um amor tão grande,
essa ideia de o pai estar concedendo esse amor, é um amor que ele derrama muito, que ele dá de graça. O próprio João vai afirmar no capítulo 4, versículo 9 e 10, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado ele primeiro, mas que Deus nos amou em primeiro lugar. Esse é o grande amor de Deus. Ou seja, nos é concedido esse amor, sermos chamados de filhos. Ele nos chama de filhos, mesmo sendo pecadores, sujos, rebeldes, assassinos, adúlteros, impuros. Mas Ele nos traz para perto, lava as nossas vestes e nos chama de filhos. E João atesta. Versículo 1 ele fala, e de fato vocês são filhos de Deus. Mas é interessante porque por sermos filhos desse Deus, por termos recebido esse amor de Deus, tem uma consequência. Olha o que ele fala. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu. João vai afirmar que o mundo não nos conhece, nesse sentido de que o mundo não reconhece a Deus e esse amor de Deus. E ao mesmo tempo o mundo não nos reconhece. Você já reparou? Já tentou explicar para um não crente as coisas que você faz servindo aqui na igreja, na vida com Deus, no seu relacionamento com Deus? Já tentou explicar para ele? Ele não entende. Mas você precisa ir todo domingo na igreja? Espera aí. O pessoal vem de janeiro aqui. Os adolescentes eles ficam a semana inteira nos esportes aqui. De graça? Espera aí, você vem aqui na igreja, você faz as coisas, você não cobra nada? Queridos, o mundo não reconhece. Você pode até pregar, você pode até ensinar, mas para eles é uma dificuldade de entender o que está acontecendo, porque antes de reconhecer nós, eles não reconheceram a Deus. Mas é muito interessante. Porque esse mundo não reconhece a Deus porque ele despreza a Deus. Mas talvez uma implicação muito rápida aqui. Nós sempre voltamos nossos olhos para missões. E boa parte do mundo não conhece a Deus por falta de conhecimento. Talvez a primeira pergunta que eu faço, já aplicando para mim e para a sua vida, é: o quanto eu e você nós temos nos esforçado para que o mundo conheça a Deus? Meus irmãos, João está falando aqui que o mundo não consegue entender essas coisas. E principalmente o mundo não consegue entender o tamanho desse amor, a ponto de sermos chamados de filhos. Já nesse primeiro bloco, algumas aplicações para mim e para a sua vida. A primeira delas é, João fala para nós pararmos de olharmos. Vejam. Queridos, quantas vezes eu e você, nós nos esquecemos de parar e olhar para o tamanho do grande amor de Deus por nós. Vemos a vida e os nossos dias e passamos aquela correria insana, trabalho, criança, coisas na igreja, faz isso, faz aquilo. E quando a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo, e como João diz, contemplem, vejam, que grande amor é esse.
Quantas vezes nos esquecemos disso? Talvez uma segunda pergunta é: você é um filho de Deus? Você pode ser chamado de filho de Deus? Porque existe um ditado popular que vai falar que todos são filhos de Deus. O que não é uma verdade. O próprio João, não aqui na carta em João, mas nos evangelhos, vai afirmar lá em João 12. Que aqueles que são filhos de Deus são aqueles que creram e receberam. Por isso, você é alguém que já experimentou desse grande amor? Talvez uma terceira aplicação aqui um pouco mais exortativa. O texto vai dizer que o mundo não nos conhece. Vivemos em dias onde o crente tem muita amizade com o mundo. João está falando que o mundo não nos conhece, o mundo nos despreza, o mundo nos rejeita. Jovem, adolescente, adulto, idoso. Se você vive muito confortável onde você está, vivendo nesse mundo, talvez tenha alguma coisa errada. Se você não faz diferença nenhuma onde você está, tem alguma coisa errada. Se você nunca teve que se posicionar numa roda de conversa com os seus amigos não crentes e falar: essas piadas eu não falo, dessas piadas eu não dou risada, esse tipo de conversa eu não tenho. Se você nunca teve que se posicionar com não crentes desse jeito, talvez é porque você está vivendo como eles. É isso que João está dizendo. O mundo não nos conheceu, o mundo despreza, rejeita. Estava ontem com os jovens, a gente estava estudando o Salmo 42. Lembra? Eu estava ensinando um projeto de como estudar a Bíblia. E aí tem uma pergunta, né? No Salmo 42, o que o Salmo 42 nos ensina sobre a vida nesse mundo? E uma das lições que a gente teve ali juntos foi que o quê? Que o crente, ele é desprezado, ele é zombado. Meus irmãos, qual hoje tem sido o seu relacionamento com o mundo? Somos filhos amados de Deus. E por causa desse amor, o mundo não nos conhece. Mas ao mesmo tempo, nós queremos que o mundo conheça a Deus, conheça Jesus. Depois de João afirmar então que esse amor é tão grande que nos torna filhos, ele vai para o versículo 2, onde ele vai dizer então que agora nós somos chamados a viver uma vida de esperança. Versículo 2, ele vai mostrar que esses filhos de Deus devem viver em esperança. A esperança pelo dia em que seremos como Ele é. Logicamente, não estamos falando de aspecto fisiológico, de fisionomia, né? Na eternidade, eu acredito que nós teremos o mesmo rosto que nós temos, mas com corpos glorificados. Não é que todo mundo vai ser igual a Jesus, mas teremos corpos glorificados, seremos a imagem dele, sem pecado, sem morte, sem dor. E meus queridos, nós não precisamos ir muito longe para entendermos que hoje já existe um problema dentro de nós. Por mais que a gente tente, não conseguimos estar à plena imagem de Jesus. Você e eu, nós temos problemas no nosso coração que nos atrapalham de sermos conforme a imagem do Filho. E não é à toa que a palavra de Deus, ela constantemente chama os filhos de Deus a viverem a essa esperança, olhando para frente. Talvez dois textos principais que eu coloco aqui é o texto de Filipenses 3:21 e de Colossenses 3:4, que retratam sobre esse grande dia,
onde seremos transformados. Olha o que diz Filipenses 3 aí, ó. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Seremos transformados, um corpo de humilhação para um corpo de glória. Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. De novo, essa ideia de que quando Jesus se manifestar, seremos transformados. Mas principalmente, esse texto é um dos textos que mais me encoraja. Eu separei só 2 versículos aqui, mas depois você pode ler com mais calma. Está ali. Ju, passa para mim, por favor. Travou aqui o celular, não sei porquê. Estou contigo agora, tá? Então, 1 Coríntios 15, 42. Perdão, 52 e 53. Abre sua Bíblia lá agora. Vamos ler esse texto juntos. 1 Coríntios 15, vai ser o versículo 52 e 53. Primeira Coríntios 15, 52 e 53. Olha o que diz o texto. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. João está dizendo para nós que os filhos de Deus esperam com a esperança firmada neste grande dia, meus irmãos. Todos esses são textos que voltam os nossos olhos e a nossa esperança para esse dia. O dia em que seremos transformados. O dia em que não lutaremos com o nosso corpo pecaminoso, com as nossas vontades da carne. O dia que seremos a imagem plena do Filho Jesus. Queridos, essa esperança fala sobre como nós vivemos e aguardamos. O quanto disso nos move, mexe com os nossos sentimentos, com as nossas afeições. A espera pela volta de Cristo deve ser como a espera de algo que você anseia muito. Deixa eu tentar trazer para mais perto. Ano passado, futebolisticamente foi um ano maravilhoso para mim. Falam muito de Palmeiras aqui nesse púlpito. E eu sou corintiano. Ano passado foi maravilhoso. E no dia que o Corinthians jogou a final da Copa do Brasil, eu acordei pensando nesse jogo. Não chegava a hora. Eu fazia alguma coisa, minha cabeça voltava. O Corinthians vai jogar, é a final. Eu me preparei a semana inteira para que eu não perdesse aquele jogo. Eu fiquei preparado, eu não marquei compromissos, eu deixei minha agenda separada para aquilo. Eu ficava contando os minutos. Enquanto eu esperava aquele jogo começar, todas as minhas ações, toda a minha prática foi aguardando aquele jogo. Queridos, muito mais do que um jogo de futebol. Era assim que eu e você, a gente devia aguardar e ansiar pela volta de Cristo. O pensamento voltando para esse dia constantemente. Eu me preparando e me organizando minha vida para isso.
não para coisas tão fúteis. E é interessante porque talvez muitos de nós olhamos para essa esperança como uma fuga da realidade. Ai, financeiramente está ruim. Volta Jesus. Política está ruim. Jesus, volta logo. Interessante, né? Quando caiu o 13º no bolso, você pediu para Jesus voltar, né? Quando você teve a proposta de emprego que você sempre quis, você pediu naquele dia para Jesus voltar, não é mesmo? E muitas vezes usamos dessa esperança como uma fuga da realidade. Isso é uma frase que me ajuda muito nessa caminhada, é do pastor teólogo John Stott, do qual ele vai dizer, passa para mim, Ju, por favor, travou de novo aqui, agora é contigo. A esperança cristã não é a fuga da realidade, mas a força para enfrentá-la. A esperança cristã não é Jesus volta logo porque as coisas estão difíceis. É porque Jesus vai voltar, eu posso viver o dia a dia, esperando e aguardando enquanto Ele volta. É assim que eu e você nós devemos caminhar como vidas em Cristo. E meus irmãos, João vai dizer que os filhos de Deus, eles esperam por isso. E aqui 2 aplicações. Para mim e para a sua vida. Mas a primeira delas é o quanto você deseja e o quanto você aguarda pela volta de Cristo. Esse é um desejo sincero do seu coração? Gosto muito de dizer que se nós tivéssemos a mentalidade de que Jesus está voltando, não gastaríamos o dinheiro da forma que a gente gasta, não administraríamos mal o nosso tempo da maneira que a gente administra, aproveitaríamos a oportunidade de pregar mais o Evangelho, deixaria de picuinha dentro da igreja, se nós tivéssemos a mentalidade de que Jesus está voltando. Como nossas vidas seriam diferentes. Será que a maneira que você vive hoje demonstra o quanto você anseia e aguarda por esse dia? Seus investimentos, seu tempo, seu esforço, são demonstrações claras de que você anseia e aguarda pela volta de Jesus? E por fim, chegando no nosso último bloco, do versículo 3 a 6. João vai afirmar que esse grande amor que foi derramado em nós nos torna filho de Deus. Os filhos de Deus esperam pela volta de Jesus. E também vivem uma vida de santidade. Olha juntamente comigo do versículo 3 a 6. Nós já lemos, então só quero dar uma passada aqui também com vocês. Mas é a última porção do texto, onde nós somos lembrados de que nós, como filhos amados, devemos viver uma vida de santidade. E é interessante porque no versículo 13 ele vai dizer que todo aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo. Ou seja, se prepara para esse dia, se santificando. Gosto muito de pensar nessas imagens também que são muito reais para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu lembro uma das primeiras entrevistas de emprego que eu fiz. Tomar banho, faz a barba, se troca, você põe uma roupa mais arrumadinha, para fazer uma entrevista de emprego. Você se prepara para aquele momento. Por exemplo, esposas casadas. O seu marido, ele se preparou no dia do casamento com você. Naquele dia ele até tomou banho.
Está vendo? Eu espero, né? Assim, por quê? Porque aquilo que nós ansiamos, aquilo que nós nos preparamos para isso. E João está falando que aquele que aguarda pela volta de Jesus, ele se purifica, ou seja, vive na busca de uma vida de santidade. Porque o problema está no versículo 4. É a transgressão, é o pecado, é a quebra da lei. E esse é o nosso maior desafio. Porque enquanto nós tentamos viver uma vida de santidade, trombamos com o versículo 4. Quebramos a lei, pecamos. E talvez você não precise ser um mestre das Escrituras para entender que todos pecaram e carecem da glória de Deus, como está escrito em Romanos 3:23. Mas fica tranquilo que João, aqui em 1 João, ele vai deixar isso claro. Volta rapidinho lá para o capítulo 1 de 1 João. Olha aí comigo. Ele já sabia. Ele ia falar, o problema é o pecado, certo? João 1:10. Aí apareceu um e falou assim, mas João, eu não peco. Olha o que João diz em João 1:10. 1 João 1:10. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele, Deus, um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, todos nós pecamos, todos nós somos transgressores da lei. Todos nós, em alguma instância, ofendemos a esse Deus, desprezamos a esse Deus. E é por isso que nós continuamos aguardando por esse dia, batalhando por uma vida de santidade. E no versículo 5 e 6, então, nós temos o maior dos problemas. Porque no versículo 5 e 6, nós vemos que Jesus veio para tirar os nossos pecados. Jesus veio para livrar os pecados dos seus. E é por isso que, então, ele vai mostrar essa linha ilógica no versículo 6. Ou seja, Jesus ele veio para tirar os nossos pecados. Qual que é a lógica de você viver continuando no pecado? Não tem. E é por isso que João vai falar, aquele que vive pecando, não o viu e nem o conheceu. Meus irmãos, quero contar uma história para vocês quase real. Entra comigo nessa história. Vamos supor que você pegou o seu carro e você foi para casa hoje. E no caminho, você e sua esposa, ou você sozinho, como jovem, você criança dentro da sua família. Vocês saíram daqui falando, nós precisamos viver o Evangelho de maneira real. Nós queremos fazer o bem. Então vocês andando aqui, passam aqui embaixo, vocês encontram um morador de rua. Ele está mexendo no lixo, comendo o resto de comida. Não é uma cena muito gráfica, tá bom? Ele está com um mau odor. Suas vestes estão rasgadas, apodrecidas. A sua casa é uma caixa de papelão. Mas então você vem até ele e fala, eu quero te acolher. Ele vai falar, mas eu não tenho nada para te dar. Eu saí da piba hoje, eu quero te acolher. Saí lembrando do Evangelho, eu quero te acolher. Você vai até ele, você troca a roupa dele. Você leva para sua casa, dá um banho, dá uma boa janta. Você o ajuda com as suas necessidades. E no final desse dia, você e sua família, vocês chegam para esse morador de rua e falam assim, é o seguinte, agora você é da minha família. Eu quero cuidar de você
como um membro da minha família. E aí todo mundo fica feliz, uma festa bonita, e aí todo mundo dorme. No dia seguinte você acorda todo mundo em casa e... Ué, cadê o morador de rua? Você procura na sala, no quarto, no banheiro, ele não está mais lá. Vocês ficam preocupados, e onde, o que aconteceu? E eis então que vocês vindo para a igreja de novo, vocês olham para aquele mesmo lugar, aquele homem, mexendo no lixo, com mau odor, sem ter onde morar. Você vira para ele e fala: rapaz, eu te dei tudo. Eu te trouxe para minha família, por que você voltou para o lixo? E ele vira para você e fala: aqui é melhor. Aqui é melhor para mim. Bom, sabe por que essa história é uma história quase real? Porque eu e você, nós somos um morador de rua. Que fomos adotados por Deus para entrar na família. Ele nos deu tudo o que precisávamos, todas as bênçãos das regiões celestiais. E passa o dia, eu e você, nós estamos ali naquele lixo, revirando o lixo do pecado. É isso que João está falando, não faz sentido. Aquele que nasceu em Jesus, aquele que é um filho amado de Deus, não vive pecando, não vive na prática habitual, obstinada e sequencial do pecado. E talvez algo duro de ouvir agora nessa noite, meus queridos, o pecado na vida do crente deveria ser um acidente. O pecado não deveria ser a rota normal em nossas vidas, como filhos amados de Deus. Normalizamos tanto o pecado, que não nos sentimos mais culpados pelo pecado, não nos entristecemos mais pelo pecado, não ficamos mais com vergonha com o pecado. E muitas vezes a gente fala assim: é normal. Não é normal, não deveria ser normal. Por isso que João vai dizer que aquele que vive nessa prática de pecado não conheceu esse amor. Mas calma. Talvez você está olhando para a sua vida agora e você está preocupado. E eu acho que o texto de João ele faz isso. Mas esse próprio João escreveu no capítulo 1, versículo 9 de 1 João 9, que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Por isso algumas perguntas. Enquanto você espera pelo dia da volta de Cristo, como você tem se preparado? Numa vida de santidade? Ou numa vida entregue aos seus pecados? Queridos, quais pecados hoje que estão na sua vida estão te atrapalhando na busca pela santidade? Hoje na sua vida, suas atitudes demonstram que você conhece esse Deus ou não? Meus irmãos, nessa noite eu comecei falando sobre alguns privilégios. Perguntei para você se você já se sentiu privilegiado alguma vez. Talvez, se lembrando disso, você se sentiu um pouquinho privilegiado.
Mas essa noite, o que João está nos lembrando é do maior privilégio que já nos alcançou. O privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E por que pregar esse texto nessa noite, Matheus? Porque muitas vezes da minha vida, eu me esqueci desse amor. Na nossa dificuldade de amar, nas nossas definições imperfeitas de amor, nos esquecemos do grande amor que esse Deus nos concedeu. E meus irmãos, e esse amor de nos tornar filhos só foi feito através da obra de Cristo Jesus naquela cruz. Ele foi entregue e moído pelas nossas transgressões e pecados, por amor a você e a mim. Ele foi humilhado e destruído por amor a você e a mim. Ele foi crucificado por amor a você e a mim. Ele foi chicoteado, ele foi cuspido por amor a você e a mim. Por amor ele ressuscitou, venceu a morte. Por amor ele prometeu que um dia vai voltar. E é por isso que nós esperamos Ele em santidade. Meus irmãos, Ele nos amou mesmo quando nós não tínhamos nada para oferecer. Ele nos amou quando nós estávamos mortos. Ele nos amou com as nossas falhas, com os nossos piores defeitos. Ele te amou com os piores pensamentos que já passaram pela sua cabeça. Ele te amou. Ele me amou. Ele nos amou. E é por isso que nessa noite, o texto de João me desafia a orar junto com você, a mesma oração do apóstolo Paulo em Efésios 3, versículo 18 e 19. A oração de Paulo é isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, eu quero que você saia daqui essa noite lembrando do maior privilégio que foi derramado na sua vida. O privilégio de ser filho de Deus. Eu quero que você se lembre nas horas difíceis da vida que Jesus te ama. Nas horas boas que Jesus te ama. Mas Mateus, o texto não está falando sobre esperar o dia da volta e por uma vida de santidade? Sim, mas esse é o reflexo daqueles que entenderam esse grande amor. Queridos, nós muitas vezes vivemos a vida cristã com base no temor e no medo. Eu vou fazer isso porque senão Deus faz isso comigo. Eu não vou fazer isso porque senão Deus faz isso comigo. E o temor está ok, ele faz parte da vida cristã. Mas nós somos chamados a caminhar a caminhada cristã com base no amor. Jesus, eu não vou fofocar porque eu te amo. Jesus, eu não vou cair no pecado da pornografia mais uma vez, porque eu te amo. É isso que João está nos ensinando nesse texto. Que nós compreenderemos e aguardaremos o dia da volta em santidade, quando eu e você, nós entendermos o tamanho desse amor. O título da mensagem, que amor é esse? Eu não consigo definir que amor é esse. Um amor que ama quando nós não temos nada para dar. Esse é o amor que Cristo ofereceu naquela cruz. E esse é o amor que nos foi derramado. E mais uma vez, resumindo o sermão, com a nossa grande ideia. O grande amor do Pai nos tornou seus filhos,
e nos chama a viver em esperança e santidade. Que em amor, compreendendo esse amor, eu e você, a gente saia daqui essa noite, aguardando pela volta dele, porque nós amamos ele. E querendo viver em santidade, porque nós amamos ele. Porque afinal, o próprio João disse, nós só amamos porque ele nos amou primeiro. Feche seus olhos. Eu acho que a aplicação principal desse texto, eu quero que você agora louve ao Senhor pela obra da salvação naquela cruz. Assim como João falou, vejam o tamanho desse amor, o que eu fiz essa noite foi mostrar para vocês o tamanho desse amor. Meu irmão, esse amor constrange. Olhe para o seu coração sujo, olhe para ele agora. Feio, né? Agora se lembre que ele te amou. Que Deus entregou seu próprio filho naquela cruz. Seu único filho amado. Para que eu e você, nós fizéssemos parte da família de Deus. Meu irmão, não tem como você ficar parado diante disso. Senhor, nós te agradecemos por amor derramado naquela cruz. Amor que nunca merecemos, nunca mereceríamos nada, Deus. Mas mesmo assim o Senhor nos adota, nos chama de filho, nos traz para perto. Mesmo com nossos pecados, transgressões e falhas. Senhor, por isso, cria em nós o desejo de aguardar pela Tua volta. E a viver uma vida de santidade. Senhor, para aqueles que andam pela linha do medo no cristianismo, traga a eles o conforto nessa noite, a andarem pelo amor, a te obedecerem em amor, a cumprir o teu chamado em amor. Senhor, nós só podemos agradecer. Eis que nós oramos e clamamos no nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé, vamos cantar a música que fala sobre isso. Nossa única reação é prostrar-se diante da cruz e reconhecer que Ele nos ama.